e introdução à trigonometria no ciclo, tá? Onde essa parte de trigonometria no ciclo ela é muito importante, tá, pessoal? Que é o que a gente viu até agora de trigonometria. A gente pode dizer que é um caso particular essa trigonometria, porque o que a gente viu é muito restrito a triângulos, tá? Só que, como eu já havia dito, dentro do universo plano, vamos dizer assim, a gente não tem só triângulos, tá? Mas as diversas figuras planas, funções, enfim. Então, né, vamos ver algumas questões sobre lei dos senos e leis dos cossenos, tá? Então, a primeira questão diz que uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio, e vê, do outro lado do rio, o topo do mastro de uma bandeira. Ponto B, tá? O ponto do mastro dessa bandeira aqui está sendo representado pelo ponto B. Com o objetivo de determinar a altura H do mastro, ela anda em linha reta 50 metros para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Ou seja, a pessoa estava aqui e avistou essa bandeira onde o topo do mastro se encontra no ponto B, como eu já havia dito. Essa pessoa se desloca 50 metros até esse ponto aqui, que ela denominou C. Sendo D o pé do mastro, avalia que os ângulos BAC e BCD valem 30 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, BAC e BCD, valem 30 graus. E o ângulo ACB vale 105 graus, ou seja, o ângulo ACB vale 105 graus. Como mostra a figura, tá bem, pessoal? Então a gente tem essa configuração aqui, que no momento pode parecer um pouco confuso, tá? E com esse enunciado, tá? O que a gente quer saber é o quê? A altura H do mastro da bandeira em metros e é nos dado essas opções: 12,5, 12,5 raiz de 2, 25, 25 raiz de 2 e 35, tá? Onde foi omitido, mas todos esses números representam metros, tá? Então, o que a gente tem que fazer, tá? Aqui a gente tem uma pista, né? Porque a aula foi dito que são exercícios de lei dos senos e lei dos cossenos. Então, a gente tem que conseguir enxergar de alguma maneira a lei dos senos ou a lei dos cossenos, tá, pessoal? Então, vamos começar a trabalhar com esses dois triângulos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é notar que nesse triângulo maior eu só tenho um lado, tá? E nesse triângulo menor, esse triângulo retângulo, eu não tenho nenhum, tá? E esse aqui está destacado porque é o que eu quero descobrir, mas eu não tenho nenhuma informação sobre ele, pelo menos nesse momento. Mas eu tenho dois ângulos e eu tenho um lado, tá? Esse ângulo aqui, eu consigo descobrir ele, esse ângulo CBA, tá? Por quê? Porque é um triângulo e eu já tenho os outros dois. Então, pela soma dos ângulos internos de um triângulo, eu consigo determinar esse ângulo B. E por que isso vai me ajudar, né? Porque eu sei uma relação que 50 sobre o seno de B, tá? Vai ser igual a o valor dessa hipotenusa, que é o segmento BC, sobre o seno de 30 graus. E o que isso vai me ajudar se eu descobrindo o BC? Se eu descobrir o BC, embora esteja um pouco difícil de visualizar, aqui embaixo é um ângulo de 90 graus. Então eu tenho um lado e eu tenho o seu ângulo oposto. Então BC sobre o seno de 90 vai ser igual a H sobre o seno de 30 graus, pela lei dos senos. Perceba que eu utilizei duas vezes a lei dos senos, tá? Então eu preciso descobrir, é de grande ajuda que a gente descubra esse segmento BC, o quanto ele mede. E vamos fazer isso. E primeiro vamos notar que a gente pode decompor a situação em dois triângulos diferentes, tá? Vai facilitar a visualização. Aqui eu tenho o triângulo maior, onde aqui eu já coloquei o ângulo B que estava faltando, tá?
105 mais 30 dá 135, para 180, 45 graus. Então, eu tenho aqui o segmento AC medindo 50 metros. Como eu havia dito, a gente quer descobrir a medida do segmento BC, tá? Então, eu tenho 3 ângulos e um lado. Bom, para mim aplicar a lei dos cossenos, eu teria que ter pelo menos mais um lado, né? E eu não tenho. Então, o que a gente consegue fazer aqui é aplicar a lei dos senos. Então, 50 sobre 45 vai ser igual a BC sobre o seno de 50 sobre o seno de 45 é igual a BC sobre o seno de 30 graus. Tá? Essa vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, vamos descobrir a medida do segmento BC, pois ele é comum aos dois triângulos. Então, aplicando a lei dos senos no primeiro triângulo, temos que 50 sobre o seno de 45 é igual a BC sobre o seno de 30 graus. Bom, eu quero descobrir a medida do segmento BC. Esse seno de 30 graus está embaixo dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, BC vai ser igual ao seno de 30 graus, que multiplica 50 sobre o seno de 45. Bom, vocês percebam que aqui eu estou utilizando aqueles arcos notáveis, né? Daquela tabelinha. É importante vocês lembrarem que nem sempre, quando envolve esses arcos aqui, é dado o valor do seno ou cosseno desses ângulos. Então, é importante que vocês saibam. Então, o seno de 30, se vocês olharem na tabela, é 1/2, e o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, BC vai ser 1/2, que multiplica 50 sobre raiz de 2 sobre 2. Aqui tem esse 2 aqui embaixo dividindo, já vou simplificar esse 50 aqui. Então, vai ficar 25, que multiplica aqui divisão de fração. Copia a primeira, né, que vai ser o 25, né? Vou pegar essa parte aqui, 50 sobre 2. Que multiplica o inverso da segunda. O inverso de raiz de 2 sobre 2 é 2 sobre raiz de 2. Bom, 25 vezes 2, 50. Bom, voltamos para o 50. 50 sobre raiz de 2. Aqui eu vou racionalizar esse raiz de 2, tá, pessoal? Então, vou multiplicar por raiz de 2 sobre a raiz de 2, que na verdade eu não vou estar mudando o valor dessa expressão, porque na realidade eu estou multiplicando por 1. Então, eu vou ficar com 50 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, 2. Então, eu vou ficar com 50 raiz de 2 sobre 2, que é 25 raiz de 2, o quê? Metros. Ou seja, a gente conseguiu descobrir a medida do segmento BC. O que a gente vai fazer agora? Bom, eu sei esse lado aqui. Tá? Eu sei. E agora, para o triângulo retângulo, a gente vai ter essa nova configuração. Eu sei esse lado aqui, do segmento BC. Então, aqui, embora não esteja destacado, quando a gente tem esse quadradinho e uma bolinha, um ponto no meio, isso aqui representa um ângulo de 90 graus. Então, lembrando que o seno de 90 graus é 1, tá? Como eu havia dito. Agora, mas aula que vem, talvez a gente tenha condições de explicar melhor do porquê que seno de 90 é 1. Então, 25 sobre o seno de 90 vai ser igual a H sobre 30 graus. E aí a gente consegue descobrir o H facilmente. Então, aplicando a lei dos senos neste triângulo, tá? O triângulo retângulo, a gente vai ter que H sobre o seno de 30 graus é igual a 25 raiz de 2 sobre o seno de 90, que é 1. Então, isso vai ser igual a 25 raiz de 2. Eu vou isolar o H, passando o seno de 30 graus, que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Então, H vai ser igual a seno de 30 graus vezes 25 raiz de 2. O seno de 30 graus a gente já viu que é 1/2. Então, 1/2 que multiplica 25 raiz de 2. Então, eu vou dividir esse 25 por 2, tá? Como não é um múltiplo de 2, não vai dar um número inteiro. Então, H, na verdade, vai valer 12,5 raiz de 2 metros. E vamos ver se a gente tem essa opção, né? Não adianta, às vezes a gente faz um monte de cálculo e não bate a resposta. Então, ó, 12,5 não. 12,5 raiz de 2. Ou seja, a resposta dessa questão, a altura em que o mastro se encontra é
12,5 raiz de 2 metros. E essa é a resposta a essa alternativa. Alguma dúvida, pessoal? A apresentação não está falhando igual na outra aula? Digo, os slides não estão atrasados? Tudo bem. Ninguém tem dúvida, então? Posso seguir? Tá bem. Então, bom, vocês viram que nessa questão a gente utilizou somente lei dos senos, né? A gente tem que aplicar duas vezes a lei dos senos, tá? Então vamos para a questão 2. Questão 2. João está procurando cercar um terreno triangular que ele comprou no campo. Ele sabe que dois lados desse terreno medem, respectivamente, 10 metros e 6 metros e formam entre si um ângulo de 120 graus. O terreno será cercado com 3 voltas de arame farpado. Se o preço do metro do arame custa R$ 5, qual será o valor gasto por João com a compra do arame? Então, esse exercício dá o seno de 120 graus, que é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 120 graus, que é menos 1/2. E aqui tem as opções. Ele vai gastar 300, 420, 450, 500 ou 520. É isso que a gente tem que descobrir. Tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é desenhar esse terreno, né? Para a gente ter uma ideia de que tipo de figura plana a gente está trabalhando e quais são as suas informações. Então, a gente tem essa configuração. Um terreno triangular, de lados conhecidos 10 metros, 6 metros, e um que a gente precisa conhecer, né? Porque se eu descobrir esse outro lado, para mim saber a quantidade de metros de arame farpado que serão necessários, eu vou ter que calcular o perímetro dessa figura, tá? E aqui, bom, o que eu posso observar? Eu tenho dois lados e o ângulo oposto ao segmento que eu quero descobrir a medida. Eu só tenho um ângulo. Então, fica difícil eu descobrir os outros, né? Embora eu saiba que a soma desse com esse seja 180, eu não tenho uma informação desse e desse, né? Então, o que nos resta é a lei dos cossenos para descobrir esse valor de x, tá? Então, o que diz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos diz que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 6, vezes o cosseno de 120 graus. E pela lei dos cossenos, né, como eu havia dito, vamos ter esses cálculos, tá? X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 6, vezes o cosseno de 120 graus. 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes 10 vezes 6, menos 120, vezes o cosseno de 120 graus. Então, eu vou ter 136 menos 120 o quê? É dado no exercício que o cosseno de 120 graus é menos 1/2. Então, 120 graus vezes 1/2, né? Menos com menos na multiplicação dá mais. Então, na realidade, isso aqui vai ser 120 divididos por 2, que é 60. Então, vai ser 136 mais 60, que dá 194. 196. Bobagem aqui. Mas vai dar uma aproximação, mas depois eu corrijo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 196. Tá, pessoal? Então, x vai ser a raiz de 196, tá? Que vai dar 14, alguma coisa, tá? 14, alguma coisa. Agora eu não sei dizer qual o valor. Não, tá certo, é 14 mesmo.
Vai dar 196, eu não sei porque eu botei 194. E a raiz de 196 é 14, tá? Aqui eu só vou mudar, ó, onde é 4 aqui eu vou pôr 6, tá? Mas é 14 metros mesmo. Então, a gente tem, então, vocês entenderam onde está o errinho aqui? Só onde é 194 tem que pôr 196, tá? Eu vou corrigir isso, mas só para não, a gente não seguir com esse errinho aqui, tá? Onde é 194 é 196, tá? A digitação a gente acaba errando às vezes. Então, x vale exatamente 14 metros, tá? Ou seja, agora eu tenho esse terceiro lado desse triângulo aqui. Então, para saber a quantidade necessária de arame para cercar esse terreno, devemos calcular o perímetro destes, que agora é possível porque a gente sabe a medida dos três lados. Assim, temos que a quantidade necessária de arame será dada por 30 metros. E se 5 metros, se a cada metro ele vai gastar R$ 5, o João vai gastar R$ 150 para cercar o terreno. Vamos ver se a gente tem essa opção. Opa, não temos. Então, o que será que aconteceu? Alguém sabe dizer? Foi um erro no cálculo? E olha, percebam que os gastos de João partem já de R$ 300, tá? Então, 150 metros, R$ 150 está bem errado. Alguém sabe dizer o porquê desse erro? Tudo bem. Então, vamos ler o anunciado de novo, tá? João está procurando cercar um terreno triangular que ele comprou no campo. Ele sabe que dois lados desse terreno medem, respectivamente, 10 metros e 6 metros e formam entre si um ângulo de 120 graus. O terreno será cercado com três voltas de arame farpado. Se o preço do metro do arame custa R$ 5, qual será o valor gasto por João com a compra do arame? Então percebam, pessoal, o que a gente calculou foi a quantidade de arame para uma volta, tá? Então, para 3 voltas, a gente vai ter o triplo disso daqui, tá? Então, o João, na verdade, ele vai gastar R$ 450, que a gente tem essa opção, que é a alternativa C, e é a resposta. Eu coloquei isso de propósito porque isso normalmente acontece no Enem, tá? A gente vai, às vezes, direto para as informações matemáticas e acaba lendo pouco o enunciado, mas vocês vejam que fez toda a diferença. Aqui não ocorreu, mas tem algumas questões que o 150 seria uma das opções. Porque isso induziria o aluno ao erro. Vocês entenderam? Então, mesmo que a questão seja de matemática, pessoal, no Enem vocês leiam com muita atenção o enunciado. Mesmo que às vezes o enunciado seja um pouco maçante, mas é importantíssimo que vocês leiam com muita atenção o enunciado, tá? Que aqui nós erraríamos por uma coisa boba, né? Mas ainda assim erraríamos. Então, finalizados os exercícios de lei dos senos e lei dos cossenos, vamos começar o conteúdo novo, que é a parte de trigonometria no ciclo, tá? Então vamos começar com alguns conceitos básicos, embora a gente já tenha visto alguns deles, mas embora sejam básicos, mesmo assim são importantes. Então vamos começar definindo o que é um arco de circunferência, tá? Os pontos A e B da figura abaixo
que dividem a circunferência em duas partes. Cada uma dessas partes é denominada arco de circunferência, ou simplesmente arco. Tá, pessoal? Ou seja, eu tenho uma circunferência e eu vou marcar em cima dela dois pontos, o ponto A e o ponto B. Então, eu vou ter esse arco vermelho aqui e esse arco em preto, tá? Só que aqui, aparentemente, nós temos um problema, porque esse arco vermelho, eu posso dizer que ele é o arco AB. Mas esse preto também eu posso dizer que é o arco AB, ó. Arco AB. Então, dessa definição, ela não nos diz como distinguir quando a gente tem esse caso, né? E só para relembrar, os pontos AB são chamados de extremidades dos arcos, tá? Então, para distinguir um arco do outro, a gente pode considerar um ponto em cada um deles, conforme a figura indica. Então, nesses dois arcos, eu vou marcar mais dois pontos, tá? Esse arco em vermelho eu vou marcar o ponto P, e o arco preto eu vou marcar o ponto Q. E temos os arcos APB, tá? Onde a gente vai escrever dessa maneira, com essa curva em cima deles, tá? E o arco AQB, onde tem essa mesma curva. Agora eu consigo distinguir, porque o P pertence a este arco aqui, não esse em preto. Então essa é uma maneira de distinguir quando eu tenho dois arcos assim, arcos consecutivos. E em relação à posição das extremidades, tá? Ou seja, quando eu variar esses pontos, agora vamos esquecer um pouco esses pontos P e Q, mas quando eu variar esses pontos A e B, né, dependendo da posição das extremidades, eu vou ter alguns arcos especiais, tá? Que vão receber alguns nomes especiais, algumas nomenclaturas. Então, quando o ponto A ele é igual ao ponto B, como se um ponto estivesse em cima do outro, a gente pode pensar que está aqui o ponto A, tá? Então, a gente vai fazer todo esse caminho aqui. E vamos parar em cima do A, que eu vou chamar de ponto B. Então, eu vou dizer que esse é um arco completo, tá? E agora, se eu tenho o ponto A e o ponto B, só que eu não dei nenhuma volta, um está em cima do outro, mas eu não percorri caminho nenhum em cima dessa circunferência. Então, eu vou dizer que esse arco é nulo, tá? Não vai ter abertura nenhuma esse arco. E quando eu tenho uma circunferência e, essas extremidades encontram-se justamente em cima da semirreta, que representa o diâmetro dessa circunferência, tá? Então, eu vou dizer que esses arcos aqui, tanto esse de cima quanto esse de baixo, são semicircunferências, tá? Ou seja, quando eu tiver uma extremidade aqui de um lado e outra extremidade do outro lado, e se eu traçar uma semirreta, né, um segmento de reta, unindo esses dois, e esse segmento for justamente o diâmetro dessa circunferência, então esses arcos vão receber o nome de semicircunferências, tá? Tranquilo até aí, pessoal, essa parte de arco? Não sei se isso é novo, ou se vocês já tinham visto isso no colégio, no ensino médio. Bom, então vamos seguir. E juntamente com a definição de arco, tá? Nós temos o ângulo central. Então, o que seria o ângulo central? Então, consideremos uma circunferência de centro O, tá? E os pontos AB pertencentes a ela.
Esse enunciado vai parecer um pouco confuso no primeiro momento, mas quando aparecer a imagem vai ficar mais claro. Traçando as semirretas OA e OB, determinamos o ângulo central AOB. Aqui não é um chapeuzinho aqui, eu vou mudar também. E o arco AB. A medida de um arco de circunferência é a medida do ângulo central correspondente, tá? Ou seja, tá? Aqui a gente tem a nossa circunferência de centro O, tá? E os pontos A e B em cima dela, em cima da circunferência, tá? Então a gente vai traçar essas semirretas OA e OB. Lembrando que OA é igual a OB, né? Porque são raios dessa circunferência. A gente vai determinar esse ângulo AOB, ou seja, esse ângulo aqui de abertura, que nós já tínhamos falado um pouco sobre ele quando a gente estudou setores circulares, tá? E a gente vai ter esse arco AB, esse arco aqui. Então, a medida desse arco, tá? Desse arco AB, vai ser a medida desse ângulo aqui, desse ângulo alfa. Lembrando que a medida desse arco não vai ser igual à medida de comprimento, tá? Quando a gente for falar de comprimento de arco, a gente sempre vai aparecer a palavra comprimento. A medida vai ser o valor desse ângulo central aqui, tá? Esse ângulo de abertura desse arco, tá? Isso é muito importante. Mais à frente eu vou exemplificar melhor essa situação. Vocês vão ver que realmente esse ângulo, a medida é diferente de medida de comprimento. E a gente vai escrever então que alfa vai ser a média, tá, de medida desse arco aqui, desse arco AB, tá? A gente escreve assim. Então, uma observação. A medida de um arco não representa a medida do comprimento desse arco, tá? Por quê? Vamos considerar a figura abaixo. A gente tem essas duas circunferências, tá? Essa em preto está dentro dessa em vermelho, tá? Mas se vocês perceberem, considere esse arco AB. Pelo que a gente viu, a medida desse arco é alfa, tá? Só que se a gente pegar o arco CD, também vai ser a medida desse arco, que também vai ser alfa. Só que visivelmente o comprimento desses arcos são diferentes, né? Porque essa circunferência em vermelho é maior. Então, embora os arcos AB e CD possuam a mesma medida alfa, eles não têm o mesmo comprimento. Onde a gente já viu como se calcula o comprimento de arco, né? Quando a gente viu o perímetro de circunferência. Tá? Por regra de 3. Se 2πr, tá? Comprimento de circunferência, vale para 360 graus, então x vale para alfa graus. Aí dessa maneira a gente consegue calcular o comprimento dessa circunferência aqui. O comprimento desse arco aqui, do arco AB ou do arco CD. Mas agora vocês têm que saber que medida de arco é diferente de medida de comprimento, tá? Bom, então agora que a gente sabe sobre essa parte de arco, né, e medida de arco e medida de comprimento de arco, que a gente já tinha visto antes, a gente precisa de uma unidade de medida para medir arco e ângulo, né? Embora também a gente já tenha visto como se mede ângulo, tá? Aqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre especialmente a parte de radiano, que a gente não tinha visto muito. Então, para medir arcos e ângulos, a gente vai utilizar o grau e o radiano, tá? Aqui de novo, para medir arcos, tá? Por que grau e radiano? Porque a gente está medindo aquele ângulo central. Aqui não tem nada a ver com comprimento. Teria se tivesse escrito para medir o comprimento de arco, tá? Eu sempre vou frisar nisso porque pode causar alguma dúvida. Com medida de arco e medida de comprimento de arco. Então, grau, tá? Então, se a gente dividir uma circunferência em 360 partes iguais,
cada uma dessas partes é um arco de 1 grau, tá? Ou seja, eu vou dividir essa circunferência, uma circunferência completa, em 360 partes de 1 grau. Aqui a gente tem uma exemplificação, tá? Tem uma circunferência, eu vou dividir ela em 360 partes, vamos dar um zoom aqui. E aqui está a nossa parte de 1 grau, tá? Ou seja, isso significa que a circunferência possui 360 graus, tá? É mais ou menos por isso que a gente diz que a circunferência tem 360 graus. A gente não vai entrar muito a fundo nisso, mas é uma ideia bastante intuitiva, tá? Então, abaixo a gente vai ter alguns exemplos de arcos, tá? Ou seja, alguns arcos famosos que a gente consegue obter com base nessa ideia. Então, aqui a gente vai ter o arco de 360 graus, tá? Naturalmente, a metade de 360, 180 vai ser aqui. O arco de 90, né? Aqui. Se vocês notarem, o 360 graus pode ser dividido em quatro partes iguais de 90 graus, tá? E aqui um arco de 270 graus, tá? Onde ficam faltando só 90 para completar os 360 graus, tá? Então, aqui alguns exemplos de arcos. E temos que a medida em graus de um arco é igual à medida em graus do ângulo central correspondente. Ou seja, se eu pegar dois pontos aqui, esse pontinho ele vai representar, aqui não está escrito, mas aqui é como se fosse um ponto A igual ao ponto B, um está em cima do outro. Eu dei toda essa volta aqui. Então, quando eu faço todo esse caminho, o ângulo central entre desse arco AB vai ser 360 graus. Aqui é como se tivesse o ponto A e o ponto B. Então, tem todo esse ângulo central aqui, que vai medir 180 graus. E a mesma ideia para os outros, tá? Aqui é como se tivesse o segmento OA e aqui o OB. Eu tenho toda essa abertura aqui, medindo 270 graus, né? Ou seja, a medida de abertura do ângulo central vai utilizar 270 partes daquela parte que eu fracionei, tá? Dos 360, 270 partes de 1 grau. Vai medir o ângulo central neste caso e nos outros é a mesma ideia. Bom, agora vamos para o que pode ser um pouquinho mais complicado, tá? Que é o radiano. Vocês podem me interromper, tá, pessoal? Botar aí, escrever, não estão entendendo, tá? Então, o que é o radiano, tá? Um arco de 1 radiano, ou seja, um arco que tem ângulo central valendo 1 radiano, é um arco cujo comprimento, aqui ó, comprimento, aqui está aparecendo, é igual ao raio da circunferência que o contém, tá? Se temos um arco de ângulo central 1 radiano, então ele forma um arco de medida 1 radiano e comprimento 1 raio, tá? Quando eu pôr a imagem aqui vai ficar mais claro. Se temos um ângulo central de medida 2 radianos, então ele forma um arco de medida 2 radianos e comprimento 2 raios. E assim por diante. Então, generalizando, né, dado um ângulo central de K radianos, temos que isso vai formar um arco de medida K e comprimento K vezes R, onde R é o raio da circunferência que contém ele. Ou seja, né, pessoal, vamos pegar a parte do 1, né? Vamos considerar 1 radiano só. Então, vamos considerar essa circunferência, tá? De raio R. Então, a gente pode dizer que o radiano ele é um ângulo especial, tá? Onde essa abertura aqui, ela tem a particularidade que o comprimento dessa abertura aqui, desse segmento, desse arco, né? O comprimento desse arco
vai coincidir com a medida do raio da circunferência, que contém esse arco. E esse ângulo especial a gente vai chamar de radiano, tá? Tranquilo, pessoal? Aí esse é o caso para um raio, tá? De um radiano. Se aqui fosse 2 radianos, tá? Então, 2 radianos, então esse arco aqui mediria 2R, né? Então o arco aqui seria o diâmetro desse círculo. E essa é a ideia. O radiano está sempre relacionado com o raio. Ele é um ângulo especial em que isso acontece. Em que a medida do comprimento desse arco vai ser igual ao raio dessa circunferência. E à medida que eu vou aumentando a quantidade de radianos, isso aqui vai acontecendo. Onde o comprimento dessa circunferência vai ser dado pelo produto dos radianos e o raio dessa circunferência. Essa aqui é outra maneira da gente calcular o comprimento de circunferência, tá? Utilizando de radianos. Muito complicado, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso voltar, não tem problema. Eu sei que essa parte é um pouquinho mais chatinha. Mas agora que a gente vai entrar em, não hoje, né, mas em funções trigonométricas, essa parte ela é bem importante. Ninguém? Então, vou seguir, tá? E a gente já viu como a gente faz para calcular a medida de um arco em radiano, alfa, né? Então, basta dividir o comprimento do arco, tá? Que a gente vai chamar de C, pela medida do raio da circunferência que o contém. Ou seja, alfa, que é a medida do radiano, é igual ao comprimento sobre o raio. De onde vem isso, né? Daqui. Aqui o K representa o nosso radiano. C é o comprimento desse arco. E se eu passar esse R dividindo, eu vou ter K igual a C sobre R. É exatamente o que nós temos aqui. E essa é uma maneira de calcular a medida desse arco, ou seja, a medida do ângulo central, utilizando o comprimento desse arco e o raio da circunferência que contém esse arco. Então, como comprimento, agora vamos em uma particularidade, tá? Então, como o comprimento da circunferência toda é 2πr, como a gente viu, tá? Considerar toda a circunferência, a medida em radianos da circunferência toda é alfa igual a C sobre R, então C é 2πr sobre R, então alfa vai ser 2π radianos. Ou seja, o ângulo que representa, né, em radianos toda a circunferência é 2π. E com base nisso a gente consegue agora formular várias relações entre grau e radiano, tá? Por quê? Porque a medida desse ângulo é 2π rad, né? 2π radianos. Só que esse mesmo alfa, que representa a circunferência toda, a gente também sabe que é 360 graus. Então a gente vai conseguir construir várias relações, né? Utilizando a regra de 3, que eu posso relacionar radianos com graus. Então eu tenho aqui ó, um arco de 2π radianos, tá? Que representa 360 graus. Um arco de π radianos, que representa 180 graus. Um arco de π meios radianos, que representa 90 graus. E o arco de 3π meios radianos, que representa 270 graus. Aqui eu tenho uma tabelinha, tá? Que vai comparar essas duas grandezas, tá? As amplitudes, tanto em grau quanto em radiano, tá? 0 graus é 0 radianos, 90 graus é π meios radianos, 180 graus é π radianos, 270 graus é 3π meios radianos e 360 graus é
2π radianos, tá? Como eu havia dito, essa parte é bem inicial, né, pessoal? Mas mesmo que ela seja básica, às vezes a gente erra por não se lembrar, tá? Então é por isso que a gente está vendo. Então, exemplos, tá? Expresse primeiro 60 graus em radianos, B, 210 graus em radianos, C, 10 pinonos radianos em graus, e D, tá? C de novo, π sobre 20 radianos em graus. Então, vamos começar, tá? Bom, note que para todos os casos a gente vai poder utilizar a seguinte regra de 3 simples, tá? Com base naquelas relações que a gente construiu. Π radianos equivalem a 180 graus. Então, alfa radianos, tá? Equivalem a x graus. E atribuindo valores para x ou para alfa, eu consigo descobrir ou esse valor ou esse, tá? Com base nessa regra de 3 simples. Então, o primeiro caso, tá? Eu tenho 60 graus e quero passar para radianos, então eu vou ter essa configuração. Então, por regra de 3 simples, tá? Essas grandezas são proporcionais. Alfa vai ser igual a 60 vezes π sobre 180, que é o que temos aqui. Então, alfa vai ser igual a 60π sobre 180 é 3 vezes 60. Eu já posso simplificar esses 60 aqui. Então, na verdade, 60 graus vale π terços radianos. Segundo, 210 graus, a mesma coisa. Alfa é igual a 210 vezes π sobre 180. Aqui, 210 e 120 e 180, ambos são múltiplos de 3. Então, vou escrever 210 como 3 vezes 70 vezes π e 180 como 3 vezes 60. Vou simplificar esses 3 aqui. Então, alfa vai ser 70π sobre 60. Posso simplificar por 10 em cima e embaixo. Então, na realidade, alfa é igual a 7π sextos radianos. Eu já cheguei na forma irredutível dessa fração. Então, essa é a resposta. 210 graus equivalem a 7π sextos radianos. C, agora vai passar de radianos para graus. Eu tenho 10 pinonos radianos e quero saber quantos graus isso vale. Então, mesma coisa, tá? Só que agora trabalhando do outro lado. Então, x vai ser igual a 10 pinonos que multiplica 180 sobre π. Então, aqui eu já vou simplificar 180 com 9, que 180 divididos por 9 é 20, tá? 9 vezes 10, 90, 9 vezes 20, 180. Então, aqui em cima vai ficar só o 20. Então, alfa é igual a x é igual a 10π vezes 20 sobre π, ou seja, 10 vezes 20, 200. 200 o quê? Graus, tá? Aqui eu vou botar x depois. Então, 10 pinonos radianos equivalem a 200 graus. E a última, eu quero passar π sobre 20 radianos para graus. Então, mesma coisa do item anterior, só muda os valores. X, que botei alfa de novo. X é igual a π sobre 20, que multiplica 180 sobre π. Então, π, eu posso simplificar os dois π's. 180 sobre 20 é 9. Eu posso simplificar esses dois zeros, tá? 18 por 2, 9. Ou seja, π sobre 20 radianos equivalem a 9 graus. Exemplo 2, tá? Numa circunferência de 32 centímetros de diâmetro, marca-se um arco AB de 8 centímetros de comprimento. Qual a medida desse arco em radianos? Tá? Ou seja, aqui só me deu o diâmetro da circunferência que contém esse arco. Tá?
e automaticamente a gente já tem um raio, porque vai ser metade, e me dá o comprimento do arco, tá? Só que a gente sabe calcular a medida desse arco, né? Ou seja, a medida do ângulo central desse arco. Então, já vimos que para calcular a medida de um arco AB em radiano alfa, basta dividir o comprimento do arco, a gente vai chamar de C, pela medida do raio da circunferência que o contém, R. Então, como essa circunferência tem diâmetro 32, e portanto raio 16 centímetros, temos que alfa vai ser igual a 8 centímetros sobre 16, que vai dar 1 meio. Ou seja, a medida do ângulo central desse arco AB mede 0,5 radianos. Então, vamos só ver uma introdução. Não há nenhuma dúvida até agora desse exercício. Só uma introdução do que seria a circunferência trigonométrica, tá? Então, primeiramente, vamos fixar um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, x ou y, no plano. Ou seja, só vamos traçar um plano cartesiano. Tá? Então, a circunferência orientada de centro na origem do sistema de raio unitário, ou seja, né, de tamanho 1, raio 1, e cujo sentido positivo é o anti-horário, é denominada circunferência trigonométrica, ou ciclo trigonométrico. Aqui temos esse ciclo, tá? Eu tenho os meus eixos aqui, tá? Ortogonais, x e y. Aqui eu tenho a origem dos arcos, tá? A gente vai ver isso um pouco mais tarde, um pouco melhor. Tá? Vai partir desse ponto A, que a gente diz que é o ponto 1, 0, tá? A gente pode representar em coordenadas cartesianas. É 1 no eixo x e 1 no eixo x e 0 no eixo y, porque não tem altura, né? Tá bem em cima desse eixo aqui. Então, a origem dos arcos. E por que, né, o sentido horário, anti-horário positivo, né? Porque a gente vai considerar que a gente vai começar a construir esses arcos, né? Vai começar a abrir, vamos dizer assim, esses arcos nesse sentido aqui, tá? E a gente vai dizer que é o sentido horário. Se a gente considerar um ponto A aqui e começar a puxar um ponto, pode ser esse belinho aqui, nesse sentido, a gente vai dizer que esse sentido é horário e vai ser negativo. O sentido anti-horário que é o positivo, tá? Quando a gente tiver um arco nesse sentido aqui, no sentido horário, o ângulo central vai ser negativo. Tá? Isso a gente vai ver depois, mas pelo tempo é só uma introdução agora. Então, sobre os arcos que serão marcados sobre a circunferência, então a gente vai ter as seguintes configurações. Então, esses arcos vão ter origem no ponto A, que vai ser o ponto cartesiano 1, 0, e vão ter medida positiva se marcados no sentido anti-horário, tá? E negativa se marcados no sentido horário. Tá? Isso que eu vou arrumar também. Então, isso foi só uma introdução, essa parte de ciclo trigonométrico, tá? Que a gente vai ver com mais afinco agora na aula que vem. E isso foi o que eu preparei para hoje. Acredito que tenha sido uma boa introdução, né? Para relembrar alguns conceitos.